Vamos nos colocar em pé. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 2. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Eu quero ler a partir do versículo 1. Amém? Todos acharam? Vou ler até o versículo 5. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E, se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, no momento, Senhor, tão importante, Senhor. Momento de ouvirmos a Tua palavra. Momento, ó Senhor, em que nós queremos que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade, Senhor, de usar, Senhor, a minha vida e de falar aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Que nada venha, Senhor, nos atrapalhar e que nada venha nos distrair, mas que estejamos completamente voltados agora para a Tua palavra, Senhor, com toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração e a nossa atenção, Senhor. Porque nós queremos, ó Senhor, nos alimentar da Tua palavra. Iremos receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para entregar para as nossas vidas neste momento, através da Tua palavra. Senhor, fala conosco, porque queremos ouvir a Tua voz, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, os irmãos podem se assentar. Paulo está instruindo a Timóteo, e Paulo está dando algumas orientações para Timóteo, e essas orientações também servem para as nossas vidas. Tudo que está escrito, diz a palavra de Deus, para o nosso proveito foi escrito, para que nós sejamos instruídos, para que nós sejamos fortalecidos, para que nós tenhamos discernimento em muitas coisas. E a palavra de Deus, ela vem e ela deve não só ser lida, mas nós devemos meditar nela. E o que é meditar? Muitas pessoas não entendem o que é meditar. O que é meditar na palavra? Meditar na palavra é quando você lê um versículo, quando você lê um texto, e você vai não somente ler rapidamente, mas você vai prestar atenção naquilo que você está lendo, e você vai pedir para o Senhor: o que o Senhor está falando comigo aqui? O que é para mim? O que tem aqui para mim que o Senhor quer mostrar para mim nesse texto, nesta passagem? O que tem de lição para mim, o que tem de instrução para mim, o que tem de bênção para mim na Tua palavra. Isso é meditar na palavra do Senhor. E nós temos que ler e meditar, e aí o Espírito Santo vai ministrar ao nosso coração. E algo maravilhoso sobre a Bíblia é que você vai ler um versículo e Deus vai falar com você naquele versículo e não esgotou. Se você voltar ali, ou se você ouvir uma pregação, Deus pode falar com você de outra maneira. E de outra, e de outra, e de outra, e de outra, porque a palavra de Deus, ela é inesgotável. Ela não é uma palavra humana, ela é uma palavra divina, e ela é uma palavra rica, inesgotável, naquilo que Deus pode fazer através dela nas nossas vidas. E aqui, primeiro versículo, Paulo diz assim para Timóteo: tu, pois, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça. E nós temos que encontrar força na graça de Deus. A força física, ela serve para coisas físicas. Mas nós precisamos entender que nós precisamos de uma fé espiritual, uma força espiritual, uma estrutura espiritual na fé, na graça do Senhor Jesus Cristo, para nós enfrentarmos os desafios espirituais. O meu músculo, a minha condição física não vai me ajudar espiritualmente. Embora a gente saiba que a gente tem que cuidar da nossa saúde.
A gente tem que zelar por esse corpo que a Bíblia diz que é o templo do Espírito Santo. Por isso que o crente não pode ter vícios, né? Às vezes a gente vai evangelizar e tem pessoas que às vezes estão com vícios e elas ficam, não, mas onde está escrito? Elas querem, não fumarás, né? Mas não está escrito, não fumarás. E como é que eu sei que eu não devo fumar? Porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo, e a Bíblia diz que aquele que destruir esse corpo, que é o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Então, destruir deliberadamente. Quando a pessoa está fumando, quando a pessoa se embriaga, quando a pessoa usa drogas, quando a pessoa se prostitui. A Bíblia diz que todos esses pecados, eles são contra o corpo, contra o templo do Espírito Santo. E nós não devemos fazer, ainda que alguns versículos não estejam aqui na palavra, mas nós entendemos que nós não podemos fazer isso. Mas o que a gente faz para o nosso espírito? Como é que a gente se fortalece espiritualmente na graça, na fé? A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 4, no versículo 19, diz que Abraão não enfraqueceu na fé, mas foi fortalecido, dando glória a Deus e estando certíssimo de que aquele que havia prometido também era poderoso para fazer. Então Abraão encontrou forças aonde? Na palavra de Deus, na palavra que Deus tinha dado para ele. Ele não enfraqueceu na fé, mas foi fortalecido dando glória a Deus. Então eu tenho que olhar para a palavra de Deus e eu tenho que entender aquela palavra de Deus e tomar ela para mim. E no momento que eu estou passando por uma situação em que a minha fé está sendo exigida, a força que eu necessito vai vir da palavra de Deus. A palavra de Deus vai me fortalecer. Abraão não enfraqueceu na fé, mas foi fortificado dando glória a Deus. E eu vou fazer a mesma coisa. Estou passando por um momento de dificuldade, eu vou para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai me dar uma resposta para aquilo que eu preciso. Tudo que eu necessito está aqui na palavra de Deus. Eu creio nisso. Qualquer área, qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer adversidade, se eu for para a palavra de Deus, eu vou encontrar uma resposta. Eu vou encontrar aquilo que eu necessito. Assim como, naturalmente, a gente tem que se alimentar, a gente tem que tomar vitaminas, a gente tem até os remédios, e cada remédio tem uma função. Assim também a palavra de Deus, ela é tudo isso, ela é o nosso alimento, ela é a nossa vitamina, ela é o nosso remédio. Você vai encontrar na palavra de Deus uma variedade grande para abranger todas as áreas da tua vida. Então você tem que fortalecer-se na fé, na graça, vai para a palavra de Deus. Não tem como você crescer na fé, não tem como você crescer na graça, se você não ler a palavra de Deus, se você não se aplicar à palavra de Deus. E aí, irmão, não é uma questão de eu gosto de ler, eu não gosto de ler, eu tenho paciência para ler, eu não tenho. É uma questão de vida. É uma questão de vida. A gente tem que entender isso. Os mandamentos que estão na palavra de Deus, aquilo que está escrito na palavra de Deus, é vida. Eu quero vida para mim, então eu vou aplicar o meu tempo na palavra de Deus. E quando que a gente come? Todo dia, 3 vezes ao dia. Algumas vezes até mais. E por que a gente faz isso? Porque o nosso corpo tem necessidade. Se você não se alimentar e você sair, você precisar fazer um esforço físico, o que pode acontecer com você? Você pode desmaiar. Porque teu corpo não tem energia, né, para te sustentar naquele esforço físico. A tua saúde precisa do alimento para combater os vírus, as bactérias, as infecções. Teu músculo precisa que você se alimente para que você possa se levantar, para que você tenha força para trabalhar. Você precisa se alimentar, você precisa comer água. Tudo isso vai nutrir o teu corpo e vai te dar condição. Se você não se alimentar, você vai morrer. Espiritualmente é a mesma coisa. Se você não for para a palavra de Deus todo dia, se um dia que você passar sem você ler a palavra de Deus, no outro dia você vai estar mais forte ou mais fraco? Mais fraco. A mesma coisa, eu vou comer hoje, amanhã eu não vou comer nada. Como é que eu vou amanhecer na terça-feira? Fraco.
debilitado. Por quê? Porque eu não me alimentei na segunda-feira. Se você não ler a palavra de Deus todos os dias, quanto mais o tempo passar, mais fraco e mais debilitado você vai estar. A Bíblia diz resistir ao diabo. Como é que você vai resistir ao diabo se você não tem força? Como é que você vai lutar? E quando a gente olha ali na tentação de Jesus nos evangelhos, para cada investida do diabo, Jesus dizia, está escrito. Mas você não conhece nada da Bíblia, como é que você vai resistir ao diabo? A espada do Espírito é a palavra de Deus. Como é que você vai pôr o diabo para correr? Como é que você vai lutar, enfrentar o inimigo, se você não tem arma? Você não sabe manejar uma espada? Se você não sabe... Ah, pastor, mas isso é difícil. Não, não é difícil, irmão. Basta a gente querer. Davi diz, o Senhor é que me cinge de força e que adestra as minhas mãos para a batalha. Qual o treinamento militar que Davi teve para enfrentar Golias? Nenhum. Quem deu habilidade para Davi enfrentar Golias? O Espírito Santo de Deus. Da mesma maneira, o Espírito Santo de Deus vai te dar habilidade para você manejar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas para isso você tem que ter intimidade com a palavra de Deus. Imagina quem vai para o serviço militar. Chega no serviço militar, o que ele vai aprender a fazer? A manusear uma arma, um fuzil. Ah, mas não, a gente aqui não quer que as pessoas contra a violência. Então para que ter um exército? Então você vai para o exército, você vai aprender a manejar uma arma, você vai aprender táticas e coisas de guerra para você enfrentar o inimigo. A mesma coisa espiritualmente. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Versículo 2. O que de mim ouvistes, entre muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis e sejam idôneos também para ensinarem a outros. O que você ouviu do Evangelho, você tem que compartilhar com outras pessoas. Ah, pastor, mas eu não sei pregar. Não, isso aí é função do pastor, isso é função do evangelista, isso é função... Não. João 4, Jesus chega num poço, perto de uma cidade de Samaria, e vem uma mulher, Jesus começa a conversar com aquela mulher. Primeira vez que aquela mulher tem um contato com Jesus, a primeira vez que ela ouve Jesus falar, Jesus não diz muito, o diálogo não é muito longo, mas é um diálogo. Quando aquela mulher fala para Jesus, olha, eu vou na cidade. Quando ela chega na cidade, o que ela faz? Abre lá sua Bíblia. João 4. A partir do versículo 28. Está escrito assim, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens, vinde ver de um homem, que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade, e foram ter com ele. Amém? Versículo 39, muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Depois que aqueles homens se encontraram com Jesus, toda a cidade se encontrou com Jesus e ouviu Jesus. Versículo 42. E diziam à mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Mas eles foram porque a mulher testificou para eles. A mulher fez uma pregação de 2 horas. A mulher abriu em Gênesis e Apocalipse. O que a mulher fez? Contou o seu testemunho, a sua experiência pessoal. Olha, encontrei um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é ele o Cristo? Vamos lá ver? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Ela começou, criou um movimento na cidade, de maneira tal que as pessoas saíram da cidade e foram ouvir Jesus. Você tem a capacidade de fazer isso? Você pode dizer para alguém, olha, eu tenho aprendido da palavra de Deus, e o que eu tenho aprendido da palavra de Deus me mostra que Jesus é o Cristo, me mostra que o Evangelho é real, me mostra que há uma eternidade. Você é capaz de dizer isso para alguém?
Você é capaz de dizer a Bíblia é a palavra de Deus? Você é capaz de testificar daquilo que Jesus tem feito na tua vida? Então você pode pregar, irmão. O que você ouviu, confia ao homens fiéis. Olha, vai repartir com quem tem sede, que tem pessoa que não tem sede. Tem pessoa que não quer saber. Então, se você nunca falou com ninguém, evita essas pessoas a princípio. Depois Deus vai te dar estratégia para chegar também nestas. Mas a princípio evita. Se você não tem experiência, se você não quer ficar enroscado, olha, e fala como a mulher falou, fala da tua experiência pessoal. Ninguém pode contestar a tua experiência pessoal. As pessoas podem dizer, não, eu acho que Jesus não é Deus. As pessoas podem dizer, eu acho que a Bíblia não é verdade. Mas quando você fala, olha, Jesus fez isso na minha vida, ninguém pode te desmentir. Porque é o teu testemunho, é a tua experiência pessoal. Foi o que a mulher fez, aleluia! Versículo 3, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Suporta as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. E o que Paulo está dizendo para Timóteo? Olha, nós vamos enfrentar adversidades. Nós vamos enfrentar tribulações. Nós vamos enfrentar rejeição, nós vamos enfrentar escárnio, nós vamos enfrentar, não vai ser um mar de flores não, vai vir problema, vai ter, e Paulo que o diga, apedrejado, açoitado, sofreu naufrágio, tantas coisas, Paulo está instruindo para Timóteo, mas suporta, como bom soldado de Cristo. Crente tem que ser valente, crente não pode ser covarde. Crente tem que ser valente. Pastor, em que sentido? No sentido espiritual. Quando você enfrentar um problema, você não pode fugir do problema. Quando vier uma adversidade, você não pode fugir da adversidade. Quando vier crente não pode andar com medo. Medo não faz parte da natureza de Cristo. Então a gente tem que lutar contra estas coisas. Jesus fala lá em João 16, 33, olha que João diz lá, pertinho, volta lá para João 16, 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Crente não pode ser pessimista. Crente não pode ser pessimista. Bom ânimo é o quê? Não está difícil, mas eu vou vencer em nome de Jesus. O negócio olha, eu estou olhando e não estou vendo saída. Mas eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer alguma coisa. Crente tem que ser assim. Olha, tem um Golias lá querendo me esmagar. Eu não sei como é que eu vou lutar com ele, mas vou lutar em nome de Jesus. Tem um leão lá. Imagina Davi. Se Davi fosse pessimista. Apareceu o leão. Acho que esse negócio de cuidar de ovelha não é para mim mesmo, não. Olha o leão aí, ó, comendo as ovelhas. Pensei que Deus ia me guardar. Como é que Deus me guardou? Olha aí a ovelha aí, olha o leão aí. Imagina se Davi fosse pessimista, irmão. O que Deus ia fazer na vida dele? Nada. Deus não pode fazer nada na vida de quem é pessimista. Deus não pode fazer nada na vida da pessoa que é desanimada. Então a gente tem que entender isso. Jesus diz, tende bom ânimo. O leão veio, Davi pulou em cima. Como é que mata um leão? Não sei, irmão. Mas Davi pulou em cima, agarrou na barba. Vocês acham que ele sabia o que ele estava fazendo? Não. Ele pensou, ele planejou? Não. Se ele tivesse pensado e planejado, jamais ele ia pular em cima do leão. Mas ele agiu no ímpeto, num bom ânimo. Opa, peraí, não. Minha ovelha não. Não, sai para lá, diabo. Opa, aqui não. Essa atitude que nós temos que ter, esse é o bom ânimo.
Não, está acontecendo. Não, mas em nome de Jesus. Não, o governo, não, a economia, não, mas em nome de Jesus. Eu sou de Deus. Aquele que é de Deus, Deus o guarda. O maligno não lhe toca. Quando Deus agiu lá no Egito, Deus fez diferença entre os filhos de Israel e os egípcios. Não, eu sou de Deus. Aleluia. Bom ânimo, irmão. A gente tem que ter bom ânimo. Suporta as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Soldado tem que ser assim, tem que ser valente. A Bíblia diz que nós temos que ser valentes, aleluia. Sabe por quê, irmão? Quanto aos tímidos e aos covardes, está lá em Apocalipse, a sua parte é aonde? No lago de fogo, irmão. E não é timidez de personalidade, é timidez quando vem um problema, fala, ai meu Deus, é agora, ai meu Deus, ai não quero enfrentar isso não. Não, isso aí não é o papel do crente. Não é o papel do cristão, não. Em nome de Jesus nós vamos vencer. Em nome de Jesus Deus vai dar vitória. Em nome de Jesus Deus vai dar uma solução. Aleluia. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu vou buscar, mas eu vou orar. Se tiver que fazer uma campanha, eu vou fazer uma campanha. Se tiver, irmão, eu vou fazer o que for, mas Deus vai me dar vitória. Deus vai me dar vitória. Suporta as aflições como bom soldado. Imagina a polícia correndo atrás do ladrão. O ladrão está armado, atira na polícia. Aí a polícia, não posso mais correr atrás do ladrão. Não, e se ele me acertar? Se ele der um tiro e pegar em mim? Não, a polícia não serve para ser polícia, vai embora. A gente tem que ter coragem, irmão. Espiritualmente, a gente tem que ter coragem. Resistir ao diabo. Como é que você vai resistir se você tiver medo do diabo? Como é que você vai resistir se você morre de medo? De alguém fazer alguma coisa espiritual contra você. Ai meu Deus, não quero nem mexer. Não quero nem que aquela pessoa olhe para mim. Quando ela olha para mim eu me sinto mal. Para com isso, irmão. Aquele que está em você é maior. Aquele que está em você é maior. Amém? A gente tem que não pode ter medo. Por quê? Porque nós somos de Jesus. Jesus não é derrotado, eu também não sou. Jesus é vencedor e eu sou mais do que vencedor, porque eu estou na carona, eu estou com Ele. Ele disse, eu venci o mundo, aleluia. Eu estou junto com Ele, aleluia. O que Ele venceu, já está debaixo dos meus pés. Por quê? Porque eu sou bonzão? Não, porque a palavra de Deus diz que Ele coloca o nosso inimigo debaixo dos nossos pés. É Ele que vai na frente. É Ele que sujeita os inimigos debaixo dos nossos pés. Poder e na autoridade do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. E olha o que ele diz no versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Não deixe os negócios desta vida embaraçar a sua caminhada espiritual. Os negócios desta vida. O que são os negócios desta vida? Jesus fala lá no Sermão da Montanha, não andeis inquietos, não andeis ansiosos, quanto ao que comer, quanto ao que vestir. Aí são coisas desta vida. Meu Deus, o que vai ser de mim amanhã? Senhor, o que vai... Não, irmão. Não, hoje eu não posso ir na igreja, porque se eu for na igreja, eu vou perder aquele negócio. Irmãos, está invertendo aquilo que Jesus ensinou. Deus vai te abençoar? Não. O que a Bíblia ensina? Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus, se não tiver em primeiro lugar na tua vida e a sua justiça, Deus não vai cuidar da tua casa, Deus não vai cuidar da tua alimentação, Deus não vai cuidar do teu vestiário. Lembra do que eu falei na oferta? Os princípios, as bênçãos dos princípios só vêm sobre aquele que cumpre princípios. Você quer que Deus cuida das coisas disso para você? Você quer que Deus cuida da tua casa? Você quer que Deus cuida do teu alimento? Você quer que Deus cuida da tua veste? Então coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque enquanto você não colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, Ele não vai cuidar dessas coisas para você. Ele não vai abençoar da maneira que você precisa que Ele abençoe, se você não colocar o reino dEle em primeiro lugar. 2 Timóteo aí mesmo, se não acontece isso aí, 2 Timóteo mesmo aí para frente, capítulo 4, versículo 10. Olha um testemunho. Paulo diz para Timóteo assim, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica.
Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Crescente e Tito não se desviaram, mas Demas se desviou. Amando o presente século. O diabo, ele gosta de nos iludir. O diabo gosta de nos entorpecer. Como diz ali Paulo, é um embaraço, é uma coisa que você entra e você fica preso nela. É isso que o diabo gosta de fazer com a gente. Você se enfiar numa situação em que você fica todo amarrado naquela situação e você não consegue sair para fazer a vontade de Deus. Por isso ele está instruindo a Timóteo, olha, você está militando, presta atenção no que você vai fazer. Presta atenção aonde você vai se meter, porque senão Satanás vai arrumar um rosco para você. E Satanás vai prender a tua vida de maneira tal que você não vai conseguir cumprir aquilo que Deus chamou você para fazer. Há muitos anos atrás, quando meu pai era pastor em São Bernardo, a gente tinha alguns períodos em que pessoas vinham para estudar no Vale da Bênção, e muitos vinham de fora, às vezes de outro estado, e nos finais de semana eles vinham, uma vez a cada 15 dias, eu não lembro, uma vez por mês, vinha e ficava na igreja um final de semana, ajudava, e tudo, e aí a igreja ajudava ele. Eu me lembro de uma irmã que veio, acho que a família era de Brasília, ela estava estudando ali no Vale da Bênção, e ela veio para a igreja e era uma moça muito usada por Deus. Muito cheia do Espírito Santo, ajudou muito a mocidade da igreja. Mas aí ela se formou no Vale da Bênção, e depois que ela se formou no Vale da Bênção, aí ela decidiu estudar jornalismo. Enfim, irmãos, missão que é bom, não fez. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Se você milita, não se embaraça com os negócios dessa vida. Foi errado ela estudar jornalismo? Não. Foi errado ela abandonar o chamado de Deus na vida dela. Foi isso que esse companheiro de Paulo, ex-companheiro de Paulo aqui, né? Demas, amou o presente século. Quer dizer, foi mais importante aquilo que ele tinha que fazer no mundo do que aquilo que ele estava fazendo para Deus. Então a gente tem que entender isso. Se eu fizer isso, eu não vou agradar. Quem me alistou? Quem que me chamou? Foi Deus. Então, se eu fizer isso, eu não vou agradar a Deus. Eu não vou estar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu não vou estar executando aquilo que Deus quer que eu execute. Lembra da parábola dos talentos? Porque muita pessoa diz, não, isso aí não tem problema nenhum não. Sabe por quê? Porque Deus entende. Deus entende mesmo. Só que quando Ele chamar você na presença dEle, Ele vai falar, eu te dei um talento. Eu te chamei para um objetivo específico. O que você fez com o talento que eu te dei? Senhor, sabe como que é? No meio da minha caminhada, no meio da minha trajetória, apareceu uma boa oportunidade para mim, sabe? E aí eu fui cumprir. Olha, eu ajudei a sociedade. Olha, eu fui... Deus vai dizer, enterrou o talento que eu te dei, né? Quantas almas ganhou? Nenhuma. Servo mau. Negligente. Eu não chamei você para isso. Então a gente precisa entender o que a palavra de Deus nos diz. Versículo 5. Se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. E o que é militar legitimamente? É a gente saber aonde a gente tem que estar lutando. A gente não se envolver em coisas que não é para a gente se envolver. E o diabo também, ele sabe como criar estratégias para nos tirar daquilo que Deus nos chamou para fazer. Lá em Josué, capítulo 9, Josué era um homem cheio do Espírito Santo. Josué era um homem de Deus, estava liderando a nação. Deus tirou do Espírito de Moisés e colocou sobre ele. Ele falava com Deus, Deus falava com ele, aleluia. Mas de repente apareceu uma caravana de homens vestidos maltrapilhos, trazendo roupas, pão bolorento, odres rotos, e aquele povo diz, olha, nós saímos de uma terra muito distante, porque ouvimos falar do que Deus fez com os filhos de Israel no Egito, e nós estamos aqui para fazer uma aliança com vocês. E a Bíblia diz que nem Josué, nem os príncipes da congregação oraram, nem pediram a direção do Senhor, e fizeram uma aliança com os gibeonitas.
Pouco tempo depois, os gibeonitas estavam numa guerra, e Josué fez uma aliança, teve que se envolver na guerra dos gibeonitas para salvar os gibeonitas. Mas quem mandou ele fazer aliança com os gibeonitas? Não orou, não buscou a direção de Deus. Nunca faça nada na tua vida pela emoção. Ficou com dó de alguém? Vai orar. Ficou empolgado com alguma coisa? Não, eu vou, alguém te convidou? Não, vamos lá que é bênção, vamos lá que é bênção, vamos lá que é bênção. Não vai sem orar. Não, mas é um negócio bom, é um negócio... Não faça nada na emoção. Vai orar, vai buscar a direção de Deus. Segunda Crônicas 18 e 19 vai mostrar Josafá se aliando com Acabe. E Josafá saindo para a guerra para ajudar Acabe numa guerra que não era dele. Quase morreu na batalha. E quando ele volta, Deus usa o profeta para falar para ele: por que você está ajudando o ímpio? Por que você está amando aqueles que me aborrecem? Irmãos, às vezes a gente está se envolvendo em questões que não são nossas, lutando guerras que não são nossas, pegando problemas que não são nossos. Vai orar, vai buscar de Deus, vai buscar uma direção do Senhor. Segunda Crônicas, capítulo 35, do verso 20 ao 24, vai mostrar o rei Josias morrendo, rei fiel. Um rei que andava na presença do Senhor, mas o faraó sai do Egito e vai guerrear com o rei da Síria, vai passar pela terra dele, mas não vai guerrear com ele. Mas Josias então prepara o seu exército e sai para pelejar contra faraó. Antes que a batalha se inicie, faraó manda um recado para ele: rei de Judá, a minha guerra não é contra você. A minha guerra é contra a Síria, e o teu Deus me mandou fazer guerra. Não te oponhas a mim, porque se você te opor a mim, você vai estar te opondo a Deus, e você vai morrer. E diz lá que a palavra que o faraó falou veio da boca de Deus, mas Josias não ouviu, e foi para a batalha, e morreu na batalha. Uma guerra que não era dele. Mas lá, um pouquinho antes, se você for ler lá em 2 Crônicas, um pouquinho antes, diz que ele vai consultar a profetisa Ulda em Jerusalém. Então tinha profeta em Jerusalém? Tinha. Ele sabia onde morava a profeta? Sabia. Ele confiava naquilo que Deus falava na boca do profeta? Confiava. Por que não foi pedir a palavra de Deus antes de sair para a guerra? Porque muitas vezes falta humildade no nosso coração. Porque muitas vezes falta sabedoria no nosso coração. Olha o que Paulo diz aí em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate. Paulo está dizendo: eu não me meti num combate que não era bom. Não me meti em combate que não era de Deus. Não fui tomar as dores de outra pessoa. Não deixei de seguir a Deus porque eu fiquei com dó de alguém. Eu continuei, eu combati o bom combate. Eu busquei em Deus a direção. Eu fiquei firmado na palavra de Deus, eu fiquei firme nas promessas de Deus. Eu fiz aquilo que Deus mandou eu fazer. Eu combati o bom combate, o combate ruim que poderia me levar para fora da presença de Deus, esse eu não me envolvi. As alianças com as pessoas que não eram de Deus, eu não fiz. Eu não fiz aliança com ninguém que não era de Deus. Eu não fiz nada na minha vida, depois que eu encontrei Jesus, que me levasse para um combate que não era de Deus. Eu combati o bom combate. O combate que eu tive, os combates que eu tive foi tudo na direção de Deus. Passei luta, sim. É naufrágio, é açoite, é apedrejamento, é perseguição. Tiveram que me descer de uma muralha. Tantas coisas fizeram comigo. Mas tudo que eu fiz foi na direção de Deus. Eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira, dizendo, não me desviei do foco que Deus deu para mim. Eu não deixei a carreira que Deus me chamou para fazer outras coisas. Eu não abandonei o ministério que Deus me deu, eu acabei a carreira, eu guardei a fé.
Quantas pessoas começam a caminhada e você olha para a pessoa e fala, nossa, que bênção, que glória. Daqui a pouquinho a pessoa está desviada. Aí você vai, o que foi, irmão? Não, é que me decepcionei. Por que se decepcionou? Foi se envolver com certeza no combate que não era dele. Foi simplesmente deixou a carreira que Deus propôs para ele, para se envolver com outras coisas, para fazer aliança com outras coisas. E aí Deus não vai abençoar. Deus não vai estar com você. Irmão, se Deus falou para você, ó, segue aqui, ó. Segue aqui que eu vou abrir aquela porta para você. Se eu ficar batendo cabeça nessa daqui, eu vou morrer batendo cabeça dessa aqui, porque Deus não vai abrir essa aqui para mim. Ele falou que Ele vai abrir aquela. Eu posso até abrir essa porta, mas eu vou abrir pela minha força, pela minha vontade. E o que eu vou encontrar depois dessa porta, se for um laço do diabo, irmão, Deus só vai me tirar dali se eu me arrepender para voltar para onde Ele mandou eu ir. Porque às vezes a gente acha, não, Deus mandou ir para lá, mas... deixa eu só ir ali um pouquinho e depois eu vou para lá. Nesse pouquinho que você sai dali, ó, você já saiu da direção de Deus. Nesse pouquinho ali o diabo já tem um laço para embaraçar a tua vida. Nesse pouquinho o diabo já tem uma aliança para te prender. Nesse pouquinho o diabo já tem uma oferta para te tirar, para deixar você lá com a tua vida toda enrolada, enterrando o teu talento. Deus mandou você ir para lá, vai para lá. Mas se eu for para lá, pastor, o que vai acontecer? Não importa o que vai acontecer atrás daquela porta, irmão. Deus vai cuidar daquilo lá. E se lá não tem nada de Deus, Deus não vai nem se meter com aquilo lá. Vai você para onde Deus falou. Faz aquilo que Deus mandou você fazer. Combata o bom combate, termina a carreira, guarda a fé. Porque se você fizer isso, versículo 8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. A coroa só está esperando a quem combateu o bom combate, a quem terminar a carreira, a quem guardar a fé. Não tinha, se Demas não se arrependeu na sua vida, não tinha coroa esperando Demas. Quem sabe não tinha nenhum lugar no céu esperando Demas, quando ele morreu, porque ele amou o presente século. Então a gente precisa entender isso. As coisas espirituais são mais importantes. O diabo diz para você todo dia que as coisas materiais são mais importantes. Quando der, você ora. Quando der, você busca Deus. Quando der, você vai na igreja. Por quê? Porque as coisas materiais são mais importantes. Porque se você não cuidar das coisas materiais, a sua vida vai ser destruída. Ele está te enganando. Ele está te iludindo. Ele está te embaraçando. Porque Jesus fala o contrário. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a minha justiça. E eu vou cuidar de todas as coisas para você. Esse é o princípio de Deus, irmãos. E a gente tem que entender. Eu preciso trabalhar? Preciso. Eu preciso estudar? Preciso. Mas nada disso pode ser mais importante do que a minha comunhão com Deus. Nada disso pode tirar o tempo de eu ler a Bíblia, nada disso pode tirar o tempo de eu orar, nada disso pode tirar o tempo de eu estar na igreja, nada disso pode tirar a minha comunhão com meus irmãos e com Deus, nada disso. Porque se estiver tirando, eu estou perdendo o rumo. Eu estou embaraçado com alguma coisa que não vem de Deus. Vamos ficar de pé?